Fala galera, professor Fábio aqui, e na aula de hoje nós vamos falar sobre como inserir imagens em uma página HTML. A aula começa logo depois da vinheta. Antes de começar a aula, não se esqueça de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Aproveite para deixar nos comentários suas dúvidas sobre programação usando linguagem HTML ou pedidos de assuntos para as próximas aulas. Elogios também são muito bem-vindos. Esse é um curso sequencial, ou seja, as informações que serão trabalhadas nessa aula são uma continuação das aulas anteriores. Por isso, se você ainda não assistiu, recomendo que você pause esse vídeo e assista às primeiras aulas, nas quais eu ensino como criar a estrutura base de uma página HTML, como formatar corretamente os textos, além de dar várias dicas importantes. Eu vou deixar os links para as primeiras aulas nos cards e também na descrição do vídeo. As imagens são os conteúdos mais legais de ser inseridos nos sites. Um site sem imagens, contendo apenas texto, passa uma impressão de falta de conhecimento ou falta de dedicação do programador. Antes de aprendermos como inserir imagens em nossos sites, é importante a gente entender que todos os arquivos, não importa qual seja o seu tipo, possuem uma estrutura, nome do arquivo, ponto, extensão. A extensão geralmente é composta por uma sequência de 2 a 4 caracteres e é ela quem determina o tipo de arquivo e o software que podemos utilizar para abri-lo. Por exemplo, um arquivo .txt é um arquivo de texto e pode ser aberto por qualquer programa editor de textos, como o bloco de notas e o Word. Já um arquivo .mp3 é um arquivo de áudio e vai ser compatível com qualquer programa editor ou reprodutor de áudio. Já com as imagens, a coisa é um pouco mais complicada. Existem dezenas de tipos de arquivos de imagens, como JPG, BMP, PNG, GIF, AVIF, isso só para citar alguns deles. Porém, muitos desses tipos de arquivos são incompatíveis com alguns navegadores de internet. Por isso mesmo, pode ser importante você dar preferência para extensões que apresentam maior compatibilidade com os navegadores, como o JPG ou JPEG, considerando que são o mesmo tipo de arquivo para imagens com formas, PNG para imagens com logos ou textos e GIF para imagens que sejam animadas. Outros formatos até podem ser compatíveis com alguns navegadores, mas podem apresentar problemas com outros. Outra informação importante é que os arquivos de imagem devem estar preferencialmente na mesma pasta onde estão os arquivos HTML, para que seja mais fácil localizar esses arquivos. Daqui a algumas aulas eu vou ensinar como podemos trabalhar com estrutura de pastas no HTML, ok? Bem, agora que já sabemos toda a teoria necessária, bora programar? Galera, eu já deixei para vocês na descrição do vídeo o link para download dos arquivos que a gente vai utilizar na aula de hoje. É só você baixar e descompactar no local da sua preferência. Você vai perceber que na pasta nós temos 3 arquivos. Primeiro é o arquivo HTML, onde eu já deixei parte da estrutura pronta para facilitar o nosso trabalho, e também 2 arquivos de imagem. A ideia é que a gente ajuste essas imagens em relação ao texto. Abrindo o arquivo HTML pelo bloco de notas, que é o editor que a gente está usando no início do curso, lembrando que logo a gente vai trabalhar com outros editores de HTML, você vai perceber que uma parte do código já está pronta. Então eu já deixei a estrutura base, também com o título principal já formatado, como nós vimos na aula passada, e os parágrafos também com uma formatação mínima necessária para trazer uma aparência agradável para a leitura do texto. O resultado que nós temos nesse momento é esse aqui. Então vejam que nós temos um título principal, eu coloquei o título inserindo imagens, e também 3 parágrafos longos. Todo esse conteúdo já está formatado conforme a gente viu na aula passada. O que nós vamos fazer agora é inserir a primeira imagem. Eu gostaria que essa imagem ficasse à esquerda do primeiro parágrafo. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser inserir a tag que vai ser responsável por exibir a imagem próximo do local onde eu quero que ela fique. Vindo para o nosso código, eu vou clicar no final do título, pressionar a tecla Enter e deslocar 2 vezes com a tecla Tab, inserindo a indentação. Nós falamos sobre isso também nas aulas anteriores. Eu vou abrir a tag IMG, que é a tag responsável por inserir imagens em HTML. E logo após a propriedade src igual, entre aspas, o nome do arquivo de imagem, ponto, a extensão. Então eu volto na pasta onde eu tenho esse arquivo para confirmar. O nome do arquivo é imagem1.jpg. Então volto para o meu código e digito o nome do arquivo, imagem1.jpg. Só explicando, a tag img
é a abreviação de imagens, e o SRC, o atributo SRC, é a abreviação de source, source em inglês, origem. Então nós estamos indicando qual é a origem dessa imagem. Eu vou salvar o código nesse momento e vou atualizar a página no navegador só para verificar o resultado. Vejam que a imagem até apareceu, porém ela está muito grande. Então nós vamos precisar fazer um ajuste no código, adicionando mais um atributo, que vai ser responsável por diminuir o tamanho dessa imagem. Existem dois atributos que nós podemos inserir nesse momento. O primeiro deles é o atributo width, que vai ser responsável por ajustar a largura dessa imagem, mas também nós podemos trabalhar o atributo height, que vai ser responsável por ajustar a altura da imagem. Não é necessário trabalhar com os dois, apenas um deles já vai ser suficiente para ajustar o tamanho dessa imagem. Vou optar por utilizar aqui o atributo width, igual, entre aspas, eu posso definir o tamanho dessa imagem de duas formas diferentes. Eu posso ajustar o tamanho dela em pixels, fazendo com que esse seja um tamanho fixo, ou eu posso ajustar o tamanho dela em porcentagem, dessa maneira atribuindo a responsividade, que nós vimos também na aula passada. Como eu gostaria que essa imagem se ajustasse automaticamente ao tamanho da tela, independente de qual seja a tela que o usuário esteja vendo o meu site, vou trabalhar então o valor em porcentagem. Eu vou colocar aqui o valor 20%, fecho aspas, vou salvar e vou atualizar no navegador para verificar como ficou esse tamanho de imagem com relação à tela. Vejam que agora o tamanho da imagem ficou muito mais proporcional e mais adequado ao tamanho da tela. E se eu aumentar ou diminuir o tamanho da janela do navegador, ou se eu visualizar essa imagem em telas de tamanhos diferentes, a gente vai perceber a responsividade sendo aplicada à imagem. Mas ainda não é isso que eu gostaria. Eu quero que o texto fique ao lado da imagem, de forma que a imagem fique do lado esquerdo e o texto ao lado direito. Para isso nós vamos inserir mais um atributo. O atributo que a gente vai inserir agora é o atributo align. É o mesmo atributo que nós usamos antes para determinar o alinhamento de títulos, subtítulos e parágrafos. Porém aqui ele tem um comportamento diferente. Aqui ele só vai permitir dois tipos de alinhamento. O left, que vai alinhar à esquerda, ou right, que vai alinhar à direita. Ele não permite alinhamento center ou justify, como nós vimos nos parágrafos. Como eu quero alinhar a imagem à esquerda, eu vou então colocar o atributo align com o valor left. Eu vou mais uma vez salvar e atualizar para verificar o resultado disso no navegador. Vejam que agora, sim, o texto ficou alinhado com relação à imagem do jeito que eu gostaria. Porém, tem mais alguns ajustes para serem feitos. Entre eles, vocês estão percebendo que o texto está ficando muito colado com a imagem? Eu gostaria de fazer com que houvesse uma distância entre a imagem e o texto. O atributo que eu vou usar agora é o hspace, H de horizontal, que é um atributo que vai permitir criar um deslocamento à esquerda e à direita da imagem. Então eu vou digitar hspace e vou determinar qual é o tamanho que eu quero para esse distanciamento. Eu poderia trabalhar em porcentagem, como eu fiz há pouco, mas agora eu vou optar por trabalhar com distanciamento em pixels. Como eu quero um distanciamento pequeno, apenas 10 pixels devem ser o suficiente. Mais uma vez eu vou salvar e atualizar no navegador. Agora sim a imagem está correta no tamanho, na posição e da forma como eu gostaria que ela ficasse. Eu já posso então trabalhar com a segunda imagem. Eu gostaria que a segunda imagem ficasse entre o segundo e o terceiro parágrafo. E dessa vez eu quero que ela fique centralizada. Então eu vou voltar para o código no bloco de notas, vou posicionar entre o segundo e o terceiro parágrafo, que é o local onde eu quero inserir essa imagem, e novamente eu vou trabalhar com a tag img, src, e o nome da imagem é imagem2.jpg. Por enquanto eu vou apenas salvar para verificar o resultado e ver se está tudo certo até agora. Vejam que a imagem apareceu no local onde eu gostaria, mas a gente sabe que tem alguns ajustes a serem feitos. O primeiro ajuste vai ser com relação ao tamanho dela, porque embora ela esteja aparecendo com um tamanho adequado nesse momento, mas eu tenho que pensar na responsividade, então tenho que ajustar o tamanho da imagem para que ela se adeque automaticamente a qualquer tamanho de tela. Para essa imagem eu vou trabalhar com o atributo width e o valor 50%, que eu gostaria que ela ficasse com metade do tamanho disponível na tela. Eu vou salvar e mais uma vez eu vou atualizar o navegador para verificar o resultado. Vejam que a diferença foi pequena, mas agora nós aplicamos a responsividade. Mas agora vem um ponto importante. Eu gostaria de fazer com que essa imagem ficasse centralizada. E nós já sabemos que nós não temos a opção de Align Center com relação às imagens. O que nós podemos fazer então
é utilizar a tag Center, que é uma tag que vai forçar com que todo o conteúdo que esteja dentro dela fique centralizado. Eu vou posicionar o prompt antes da tag da imagem, pressionar a tecla Enter, deslocar 3 níveis a indentação, subir na linha imediatamente acima e criar então uma tag Center, que vai ser responsável por forçar com que a imagem fique centralizada. Agora eu vou posicionar no final da linha da imagem, pressionar a tecla Enter e vou fechar com a tag /Center. A ideia é que a imagem seja forçada a ficar centralizada. Eu vou salvar e atualizar o navegador para ver se isso deu certo. Com isso nós conseguimos forçar a imagem a ficar centralizada. Até existem outras formas de fazer isso acontecer utilizando o CSS, que nós vamos aprender daqui a algumas aulas. Mas dentro das ferramentas do HTML, essa é uma das opções que nós temos para centralizar não apenas imagens, mas qualquer outro elemento que por si só não permite esse tipo de alinhamento. As imagens foram inseridas corretamente, mas eu quero testar agora para verificar se a responsividade está funcionando corretamente. Uma das formas que a gente tem para testar isso é redimensionar a janela. Eu vou posicionar ela em algum ponto aqui mais ou menos. Percebam que conforme eu aumento ou diminuo o tamanho da tela, o tamanho da imagem vai se ajustando proporcionalmente. E isso está funcionando para ambas as imagens. Conforme eu aumento ou diminuo o tamanho da janela, o tamanho da imagem vai se adequando também proporcionalmente. Essa é a responsividade. Galera, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não se esqueça de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Na próxima aula nós vamos aprender a trabalhar com listas e organizar ainda melhor as informações do nosso site. Nos vemos na próxima aula. Um abraço!